Por que conexão 23? Cara, conexão porque é a nossa conexão. Estamos conectados. Por que o 23? Ah, o 23 22 é maluco, 23 Não é nada disso, nada disso. É porque 2 mais 3 são 5, 5 aqui. Não, então... por mim é porque é dia de São Jorge, dia 23 é São Jorge. É, eu também, São Jorge. São Jorge. Eu acho que somos 5 e estamos conectados pelo direito. E pela vida agora. Ou seja, cada um tem uma versão pra conexão 23. Cara, então, na verdade isso aqui é um mix, Max. Porque a gente, eu, o Belo e o Nasser, a gente já tinha como uma terceira pessoa uma ideia de fazer um programa de... Uma quarta pessoa. É, uma quarta pessoa, desculpa. É difícil, porque né? eu tô achando que eu e o Belo né? somos um só. O Conexão vem não só pelo Conexão... É residual. Por ser Conexão, mas porque programas sérios levam isso não. Manhattan Connection, por exemplo. É uma conexão de ideias. Não, conexão é ideia. Tá muito ruim. Não, mas a conexão é uma palavra legal para esse tipo de programa, né? Porque é a conexão, não só nossa, mas da gente com a galera de casa, enfim. Então a Não, ideia e os assuntos. E os assuntos. Não é só assunto de direito. Os assuntos são conectados. Não, E, na eu acho verdade, que- cada um tem uma interpretação pro nome do programa. Cada um entende o Conexão 23 de uma forma. Nós aqui temos interpretações distintas. E quem está assistindo também vai ter uma interpretação distinta da que ele quiser, enfim. Nós aqui estamos ligados pelo coração, pelas ideias, pela filosofia, pela vida. Isso. Eu acho que uma coisa que eu sempre Agora, senti o falta... Glastório, bebe pouco. Ah, Bebe porra, aí pouco. não tem. Mas uma coisa Entendeu? mas eu acho que o principal é a gente fazer um programa informativo do ponto de vista jurídico que realmente eu nunca, Mentira, nunca né? vi. Não, E é a trocar uma ideia era o sobre seguinte, assuntos jurídicos a gente sai de forma... e conversa muitas vezes sobre isso. E eu acho que muitas pessoas gostariam de saber disso também. Então por que a gente não se reunir e gravar e fazer um programa bacana como a gente tá fazendo aqui? Porque eu tô aprendendo com você, Rafael, Exato. incrivelmente. Não, mentira. Não era esperado, né? Conexão 23. Sabe uma coisa que eu fico impressionado? A gente sai do trabalho cansado, vamos aqui tomar um chopp, bater um papo. Que com a trabalho é gente. esse que tu fica cansado que eu não conheço? E de repente, o rapaz me vem com essa elegância, com esse terno fino, essa Fala mal coisa do meu pai, não. maravilhosa. Fala mal do meu pai, não. Tá bonito. Obrigado. Afrouxa a gravata aqui. Não, então. olha só, Pelo meu amigo. menos. Eu nasci de essa, terno. essa elegância toda não se coaduna com a música que ele ouve quando tá malhando. Porque agora ele tá malhando, vocês estão sabendo que Não ele tá comparece, malhando. mas tem o que Não parece, tem que avisar, não tem que avisar, tem que avisar, tem que avisar. Fisioterapia uma coisa, academia outra. Hidroginástica. RPG Malhação agora? O que ele ouve quando tá Pô, malhando? me falou que ouve a Anitta, cara. Anitta. Gosto muito, a Anitta é diva, Agora, né? Não, qual é a também música que você gosto, mais também gosta da gosto. Anitta? Fala pra mim. Ah, não, eu gosto de Anitta, Sim, cara. sim, Anitta é paradinha. Minha filha adora paradinha. É mesmo? Já tá cara? ensinando, Quintanilha. Claro, Você dança óbvio, também? vamos Mas olha só, tem um clipe novo dela que parece que vai ser numa laje, não sei como é que vai ser isso. Já foi, né? Já foi, né, Já cara? foi? Já foi na laje. Já teve na laje? Tá sabendo bem, hein, Bel? Clipe na laje, que beleza. Vou falar de laje. Me conta aí, eu fiquei sabendo de uma inovação, alguma coisa assim, ligado ao direito e à laje. É, tá vendo? Anitta... Regulamentar o sempre- churrasco na laje. Fala aí. Isso. Ou quero encarecer o churrasco Vamos na combinar, laje. tem vamos isso. combinar com a festinha na laje, tem o seu valor. Combina muito contigo. Ô, Belo. Um brindezinho, né? Um brindezinho. Brinde a laje, a laje. Um brinde. Ô, Belo, falar o que vai É, muito meu irmão. Belo, tu nasceu em berço esplêndido, meu irmão. Quero saber Ai. quantas vezes tu foi Mas na agora... laje. Belo, você aqui sabe? Aquela... Garoto Zona Sul. É, garoto Zona Sul. Nunca atravessou Rebouças, o menino. Uma vez ele falou pra mim, eu adoro... desafio do lado de lá, pô. Ele falou, adoro brincar na rua, minha vida é Você na sabe- rua. você Eu falei, sabe você que- cresceu aonde, Belo? Sabe quem No é de Leblon. Eu Botafogo? falei, é Sabe mole, quem é de né? Botafogo que nem eu? Jovelina Pérola Negra de Botafogo. Na festinha da Pavuna, houve uma grande confusão. Respeita. No final da carreira. Mas olha só, Pavuna. agora me diga aqui. Tem de tudo de samba, na festinha da Pavuna. Feirinha! Ah, gostei. Feirinha! Ó, acho que essa malhação tá afetando. Agora o sim. Mas eu acho que vai estar prejudicado aí, tá? Vocês estão falando de laje, mas vai encarecer esse churrasco na laje, esse chopinho na laje, porque agora... Mas tá regulamentado a laje? Isso, a tendência agora é regularizar. Não sei se vocês estão sabendo, teve a lei 13.465 de 2017, que mudou o Código Civil e traz aí o direito de laje como um novo direito real. Vocês sabem o que é direito real, né? Ah, isso Eu a vou gente explicar estudou isso aí. um pouco, né? É, tem Danilo direito não sabe... bebê e o direito real. É, exatamente. Direito falso, direito real. Isso. Agora, a laje pode ser regularizada como um imóvel qualquer. Você desdobra a propriedade, e você tem a propriedade da superfície
e a propriedade da laje. Então, Quintanilha. vamos regularizar, Quintanilha. Quintanilha vai regularizar o puxadinho lá da cobertura dele, pô. isso. Não, mas aí é outra inscrição, a laje? Você tem a construção base e agora você pode comercializar a laje, mesmo sem a construção da laje. Então, às vezes, você não tem nem o segundo andar construído, mas você já pode vender o direito de laje em si. Como direito real autônomo. Autônomo eu preciso explicar. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Se eu, por acaso, eu tenho um imóvel, o imóvel tem lá a minha laje, que eu faço meu churrasquinho final de semana, Que beleza. eu quero desmembrar essa nunca laje convidou a e gente. eu quero vender. É possível isso? É possível, pô. E mais. E Qual é o mais. acesso? Na medida provisória, você só podia fazer uma laje. Agora, com a lei de conversão, você pode fazer laje, não tem fim. Então Você vai postura, né? Tem a lei de postura. né? Tem Isso, que ter sempre limite. obedecendo a legislação A lei de postura, municipal né? de postura. andagem, né? De andagem. E aí gera esse tipo de conflito. A entrada vai ter um espaço comum, como acontece nos condomínios edilícios. Você tem um espaço comum ali de trânsito e tudo mais. E a questão tributária também, o outro papo que está se discutindo muito. É o faturamento Você que tem- o Estado vai ter, então, agora. Exatamente. Tá visando Você isso, vai- né? O município Tá vai arrecadar, visando- mas já era assim, né, na verdade. O IPTU ele já incide sobre bem imóvel, seja ele por natureza ou por acessão física. Então, construir um puxadinho aumenta o IPTU, construir um pra cima aumenta o IPTU. O que vai mudar, na verdade, é Quem que eu paga, não né? pago o IPTU pela laje. No momento em que eu permito que seja feito um novo registro da laje... Duas eu vou unidades ter- autônomas. Exatamente, vou ter 2 unidades autônomas no novo IPTU. No mesmo espaço. No mesmo mesmo espaço. espaço, Ou seja, para o município é 2 sensacional, IPTUs né? no mesmo espaço. Porque, olha só, isso é normal de acontecer. O problema é, sem a regulamentação de direito de laje, aquilo é meu teto. Então eu não pago IPTU sobre aquilo. Claro. Agora, no momento em que me permite, a legislação me permite a venda, né, eu vendo pro Rafael, por exemplo, e o Rafael vai ter uma inscrição imobiliária daquela laje. Ou seja, Isso, a vai gente ter tem- mais um IPTU, que vai ser o Rafael o contribuinte. Eu vou contribuir pela parte de baixo e ele contribui pela parte de cima. E além disso, você aquece o mercado, podendo comercializar de maneira formal aquela laje. A ideia do governo, quando traz a medida provisória, direito de laje na medida provisória, e depois agora na lei, é justamente isso, poder fomentar o mercado imobiliário com esses comércios de Alterou laje. o Código Civil ou a lei autônoma? Alterou o Código Civil, inseriu o código no Código Civil Agora, da lei de laje. meu medo é isso virar torre de Pisa, né? Porque É. constrói um em cima do outro. Então, mas a minha tipo de dúvida é a seguinte, regulamentação- com a tua experiência, Mas aí é lei de Rafael, postura, né? de advogado que atua na área, é mais numa comunidade classe C ou você vê também esse direito de laje na alta sociedade brasileira? Isso é importante. Isso é importante. Todo mundo já falou muito das mansões que são construídas de isso forma aí. irregular. E também você acaba edificando de forma irregular em áreas nobres e em áreas também mais pobres. Porque a impressão que a gente dá, fala direito da laje, é só, né, mas a não. pessoa que mora em um lugar menos favorecido. Não, né? Não, de jeito nenhum. Por exemplo, assim, as últimas pesquisas mostram assim, percentuais elevadíssimos de construções irregulares em bairros nobres, do Rio de Janeiro, por exemplo. Em Brasília, as construções irregulares são famosíssimas, né? Enfim, grandes mansões, em locais sem a devida regulamentação. Sobretudo em APA. Em Brasília em tudo APA possível, também. né, cara? Não é só, É, não é só possível. construção irregular. Em Brasília Isso não se confunde com aquele mais-valia, não, né? Não se confunde com a mais-valia, que é o melhoramento que você realiza no seu imóvel, e aí você tem que pagar em cima do que foi feito. Mais uma dúvida, já puxando pra minha área de atuação, né? Que é o direito administrativo. Exatamente, Muito bem, exatamente. Latino, mano. Só uma dúvida. E no caso de desapropriação? Desapropria a superfície e a laje são Isso. A construção base e a laje, assim, porque na Já vou, verdade falar, são... já vou Não, puxar mas pro é direito que- penal. Se o cara da laje briga com um outro... Não, mas na verdade... Direito não, de desculpa. vizinhança, que Deixa eu acaba- melhorar só um pouquinho a pergunta do Alexandre, que a pergunta é sensacional. Se eu tenho inscrições autônomas de IPTU, eu posso desapropriar só a parte de baixo e não desapropriar a laje. Pode, são unidades autônomas, matrículas distintas no RGI e também inscrições diferentes na prefeitura, então você pode fazer de forma diferenciada, problema nenhum. E se eu desaproprio a laje? Pode desapropriar a laje, não tem Mas qual o problema. sentido? Porque, na verdade, como é que eu vou fazer para ter acesso à laje? Vai ter que criar uma... Não, mas você Uma tem um servidão acesso. Isso, pode ser via servidão ou via área comum, mesmo como acontece nos condomínios edilícios em geral. Então você tem um acesso comum à construção base e um acesso comum à laje. Não tem problema nenhum. Mas vira prédio, né? Na verdade. A preocupação é essa. Tanto que tem muita gente já sustentando a ideia de você trazer para o direito de laje algumas questões de condomínio edilício. Mas a ideia não é um pouco essa. E o termo medo jurídico é dele. laje mesmo. É laje mesmo. Direito real de laje que você aliena, transfere, mas que dá o direito doideira. autônomo. Me preocupa muito, porque, assim, o que me preocupa realmente é a questão da postura, porque não há fiscalização de um modo geral no Brasil. Você imagina que para que haja comercialização da laje, o cara tem que ter uma infraestrutura no primeiro andar que suporte o peso da laje. Não, aí você tem que ter a BIT, você tem que ter Em autorização. comunidade a estrutura aguenta. Aguenta. Olha, comunidade, o engenheiro ali é Os caras sensacional. Você vê prédio caindo na Zona Sul. Barraco não cai, não.
Porque a ideia... cara, mas não sei. Mas a ideia toda você tem na formação urbana do próprio Rio de Janeiro e de outros municípios e estados também, você potencializou a forma como a urbanização aconteceu, você potencializou ocupações irregulares, mesmo perto dos locais de infraestrutura. Então essas ocupações irregulares, que no Rio de Janeiro é muito visível, né? Enfim, em outros estados talvez nem tanto, mas aqui é muito visível, muito próximo das construções regulares. Então a ideia é você regularizar, a ideia do governo ao trazer o direito de laje é você regularizar, trazer para o âmbito formal essas construções para poder comercializar e potencializar o mercado imobiliário. Rafael, e essas regularizações, elas se dão de que forma? São regularizações assim, como se... Administrativas. Sempre no âmbito administrativo. Aliás, a mesma lei que traz o direito real de laje é uma lei que muda também a lei de registro público e traz a uso capião extrajudicial. Então a desjudicialização vem acompanhando também a regularização imobiliária em geral. Gostou? E você tem feito isso muito? Tem feito muito isso lá no seu escritório? Tem feito, claro, claro. A uso capião extrajudicial. Mas agora como advogado, você acha que era necessário uma lei dessa? Claro, assim. Não, o direito de laje, na minha opinião, ele veio de forma... Ponto positivo e ponto negativo da lei. Ponto negativo é o seguinte, se o direito de laje ele for aplicado realmente para as áreas em comunidade, enfim, essas ocupações irregulares no solo urbano próximo dos locais de infraestrutura, a gente não tem a regularização da construção base, e aí você quer regularizar a laje, enfim, você não pode regularizar a laje se você não regulariza a construção base. E mais, desde os movimentos de luta pela reforma urbana, até o capítulo de política urbana na Constituição, que a gente teve uma luta por trás disso enorme, você tentou valorizar o Instituto da Posse, assim, para se sobrepor em algumas situações concretas ao estudo da propriedade. E a posse, ela ganha vários instrumentos de regularização. Você tem a legitimação de posse, você tem a própria concessão de direito real de uso, concessão de uso especial para fins de moradia. Você garante que exista uma posse com uma finalidade social, você vai lá e regulariza a posse em si. E essa lei, ela vem de novo sobrepondo a propriedade a esse entendimento da posse. Então, você quer sempre regularizar a partir da lógica proprietária para poder aquecer o mercado, que vale mais a propriedade. Então, você desnatura toda uma construção jurídica de anos, de décadas, né? Enfim, com uma lei feita com base em medida provisória. Tenta regularizar também, né? Tenta regularizar. E a regularização se dá sempre no âmbito administrativo. E a lei traz alguma penalização para quem não regulariza? Como é que funciona? Não, você não tem penalização. Assim, na verdade, você tenta combater a comercialização enquanto não está regularizado. Esse que é o grande problema. Então, assim, a laje tem que ser regularizada. Agora, a preocupação do Gladstone é saber se o churrasco vai ser antes dele vender ou depois dele vender a laje. Fala aí, Glad. Eu não tenho laje. Quantas vezes você foi convidado pro churrasco na casa do Gladstone? Nunca, cara. Eu só tô preocupado com outra coisa. Eu já tô no 5º gole e eu já tô ficando meio alegre, entendeu? Meio alegre. Daqui a pouco sai o convite. Daqui a pouco sai o convite. Mas olha só, agora falando do beabá, no básico. Se eu tenho um imóvel e eu quero desmembrar para regularizar, qual o passo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar entrada no registro de imóveis? O que eu tenho que fazer? Na prefeitura? Isso, você tem que ir na prefeitura justamente para ela poder inaugurar o processo administrativo que você conhece muito bem. Eu conheço. Isso, para poder fazer as novas delimitações, as novas plantas, enfim, o desmembramento, para você poder imobiliária, a nova matrícula, o novo IPTU. O novo IPTU, exatamente. E é importante lembrar que toda obra que você faz, as pessoas não têm esse hábito no Brasil de um modo geral. Toda obra que você faz, você tem que aprovar previamente na prefeitura. Porque você tem o aumento da área tributável pelo IPTU e você tem o ISS, que deve ser retido por você, tomador de serviço. Ou seja, você contrata lá uma empresa, um pedreiro para fazer a obra na sua casa. Você tem que reter o ISS do cara e repassar para o município e ainda tem o INSS, porque se ele for autônomo, você tem que reter o INSS dele também. Então, assim, toda obra tem que ser regularizada na prefeitura antes com licença, com emissão de licença. Olha, eu vou confessar pra vocês que eu tinha uma laje, mas aí eu tinha uma laje. Depois de tanto formalismo, agora você passou. Eu tinha uma laje e aí o que aconteceu? Eu construí, depois que meus filhos nasceram, eu construí em cima da laje os quartinhos dele. Estão todos convidados pro churrasco lá em casa, que não vai ser na laje, viu? Boa, até que enfim, né? Até que enfim, agora vai até um brinde. Valeu. A laje. A laje, boa. Agora sim. Pronto. Carne de primeira? Sempre. Gostou? Então dá um like no canal, se inscreve, compartilha, porque semana que vem tem mais Conexão 23.